Começa agora Me Pega no Colo. Me pega do colo. Olá, eu sou a Fran Benedetti. Eu sou a Cris Cruel e esse é o Me Pega no Colo, o podcast do Mestrado Profissional em Saúde Materno-Infantil da Universidade Franciscana. Na Central Técnica, Alan Carrion e Clenilson de Oliveira. O Me Pega no Colo é desenvolvido na rádio Web UFN. Hoje nós vamos falar sobre saúde mental materna. Que baita tema, hein? Então, passa o seu café, aqueça a água para o chimarrão, porque nós temos aqui um time com uma médica psiquiatra, a Mariana Magalhães, a psicóloga Fabiana Brando e a enfermeira Candice Flores, uma equipe multiprofissional à nossa disposição. Bora aproveitar, né, Fran? Bora! Eu vou começar conversando com a Mariana, que é médica psiquiatra. Mariana, a Fran disse que o tema do nosso encontro de hoje, do nosso podcast, é saúde mental materna. Então, vamos começar contando aqui para o pessoal que está nos assistindo, quais são as doenças mentais, os comprometimentos mentais mais comuns em mulheres que se tornam mães? Então, olá, eu gostaria de agradecer pela sua oportunidade de estar aqui e falar sobre esse tema que é muito importante, né, e às vezes negligenciado. E quando a gente fala das doenças na saúde mental materna, eu vou englobar principalmente no período da gravidez, do parto e do puerpério, que é aquele período mais ou menos uns 40 dias ali após o parto, né? E junto dessa montanha-russa de emoções e hormônios, algumas doenças são mais comuns. Dentre elas, a gente tem a depressão, que é a que tem a maior incidência nessas mulheres, né? Chega a uns 15%, e se tratando de adolescentes, a gente pode ver um índice de até 40%. Depois, outra bastante comum é a ansiedade, que é comum se tornar principalmente a ansiedade generalizada, algumas crises de pânico. Também vemos o transtorno de estresse pós-traumático, que seria um tipo de doença que ocorre como, por exemplo, quando durante esse processo, algumas mulheres podem sofrer algum trauma, como, por exemplo, um trauma ali no parto, e ela acaba revivendo e tendo esses pensamentos de tudo aquilo que aconteceu, e pode ter alguns sintomas como o coração ficar mais acelerado, suor, muita ansiedade, muita tristeza. E uma outra também, que tem uma incidência menor, mas é bem preocupante, que é a psicose puerperal. Ela geralmente acomete 1% ali dessas mulheres, e geralmente quando a gente fala dessa psicose puerperal, seria alguns sintomas, como algumas mulheres podem ter alucinações visuais, auditivas, podem inclusive se machucar ou até mesmo causar algum dano para esse bebê. Essas são geralmente as incidências das doenças nessa fase que acometem mais essas mulheres. Mariana, você sabe que eu supervisiono estágio de estagiários, né, de psicólogos e psicólogas em formação em uma maternidade hospitalar. E tem me chamado a atenção o número crescente de mulheres que relatam usar alguma medicação psiquiátrica durante a gestação e sentir necessidade também do uso no pós-parto imediato. Na tua prática profissional, você também percebe essa crescente demanda por uso de medicamentos? Sim, a demanda de uso de medicamento é bastante intensa, principalmente nesse período da gestação, e a gente sempre tem que tentar desvendar ali durante o exame, durante a avaliação, se de fato é uma depressão ou é alguma coisa que a gente chama de baby blues, que é justamente uma sobrecarga da mulher, principalmente no terceiro a 10º dia ali pós o parto, e que muitas vezes pelo próprio cuidado com os familiares, apoio, consegue de fato sair dessa fase. Porém, o aumento da quantidade, de fato, de uso de medicações, ele tem sido muito maior ultimamente, o que requer um maior suporte da equipe de saúde mental, porque algumas pessoas, de fato, precisam, e algumas medicações a gente tem que tomar cuidado, que podem ser utilizadas ou não nessa fase. Por isso é bastante importante ter esse cuidado nessa fase, ter todo um suporte, seja do médico que acompanha a criança, acompanha a mãe, seja do especialista.
Ai, ótimo. Então a gente ouviu a Mariana agora que está online conosco, mas presencialmente nós temos aqui a Candice, que está aqui no estúdio. E aí eu queria ouvir da Candice assim um pouquinho, né? A Mariana já nos contou sobre as doenças mais prevalentes, mas como essas mulheres que identificaram essas doenças ou esses sintomas chegam, né, para a tua prática ou para a prática dos outros profissionais? Gurias, obrigada então pelo convite também. Nós temos um sistema bem dinâmico de saúde, né? Então a porta de entrada dessas mulheres pelo Sistema Único de Saúde pelo SUS seria as UBSs e as ESFs, que são as Unidades Básicas de Saúde, e as Estratégias de Saúde da Família, né? Chegam irritadas, elas chegam cansadas, elas referem dores, culpa às vezes por sentir essas dores, por estar com essa tristeza, né? Quando chegam pela unidade básica de saúde, às vezes é difícil tu acessar, porque se elas estão gestantes, às vezes tu não consegue vincular aquelas 6 consultas que são preconizadas pelo Sistema Único de Saúde. Nas estratégias de saúde da família, por ter os agentes comunitários de saúde, pela enfermagem poder fazer as visitas domiciliares, às vezes tu consegue acessar um pouco mais e vincular essa paciente ao serviço. Então, às vezes, tu consegue identificar no início, né, se está ali no primeiro trimestre, que às vezes as mudanças hormonais ocorrem, né, e tu consegue daí, de repente, não precisa nem de uma medicação, mas de repente uma consulta especializada, alguma coisa tu consegue identificar e monitorizar, né, e nas unidades básicas, infelizmente, às vezes tu não consegue. Então, às vezes elas acabam indo para um serviço de pronto atendimento, uma UPA ou um pronto-socorro, já com sinais clínicos alterados, uma pressão arterial alterada, uma desidratação, porque às vezes elas não conseguem tomar água, elas esquecem, né, com N motivos, né, às vezes glicose alterada, né, e em função disso podem às vezes vir a ser hospitalizadas. No hospital, no caso, eu trabalho no hospital, nós temos vários locais que essas mulheres podem entrar e ficar internadas. Elas podem ficar internadas, às vezes, numa unidade materno-infantil, né, que daí seria geralmente para as mães, né, que estão gestantes, qualquer um dos trimestres, às vezes elas ficam, vão embora, ou ficam até o final da internação. Às vezes elas entram numa unidade de terapia intensiva ou numa unidade coronariana. A gente já teve casos de mulheres que internaram porque tiveram um acidente vascular encefálico, né, um AVE ou um AVC, e tiveram que ficar internadas na unidade de terapia intensiva, né? E isso está associado a uma doença mental ou algum... Às vezes em função desse desequilíbrio hormonal ou eletrolítico, que a gente chama, que seria um cálcio, um fósforo, um potássio, e elas acabam vindo a ter uma doença um pouquinho pior, então acabam ficando, né, que daí a gente chama uma emergência bem grave, né, porque se ela chega a ter uma doença dessas de urgência e emergência, elas acabam utilizando drogas mais invasivas ou medicações que podem, infelizmente, afetar, né, aquele bebê que elas estão, ou às vezes elas internam pós o parto, estão amamentando e, dependendo da medicação, acaba indo para o leite, né? Então, tudo isso gera um sofrimento também nessa mulher, né? A gente tem vários casos, às vezes casos de mulheres que descobrem que tem um câncer, né, um tumor, durante a gestação, também acaba ficando mais grave a depressão, então delas... Tem um comprometimento tem mental. muito, né? E a gente também tem aquelas que ficam na saúde mental, que é um pouquinho mais difícil, né? Porque geralmente a saúde mental não gosta de absorver no serviço deles. Chama de saúde mental a uma unidade. A unidade de saúde mental. Um espaço. O espaço de saúde mental, que geralmente eles tentam não absorver, porque realmente a demanda para eles é maior. Tá. Porque é um cuidado mais específico, né? Tu precisa de um treinamento que às vezes eles não têm, porque os outros pacientes que estão internados são outras doenças mentais que não são a mesma daquela gestante ou daquela puérpera, né? E o que a gente também bastante tem nas nossas unidades dentro do hospital são aquelas mães com crianças que estão adoentadas, que elas acabam tendo uma depressão, isso é muito comum, né, naquelas crianças que estão internadas,
em unidades neonatais, em unidades pediátricas, né, porque elas se culpam porque elas acham que a doença foi porque elas não deram atenção, elas não deram aquele devido cuidado, mesmo que a gente sabe que muitas doenças não são culpa de ninguém, elas acontecem, né, às vezes por genética, às vezes por uma má formação das células, que não tem nada a ver com a família, né, mas isso causa um sofrimento, então a gente tem que ter esse cuidado também com essas mães, para a gente tentar encaminhar sempre elas para o nosso serviço de saúde mental, né? No caso, eu trabalho numa unidade de tratamento de criança com câncer, né? Então é bem comum a gente ter essa mãe depressiva, e que acaba, às vezes, essa depressão se tornando um outro transtorno mental que precisa, às vezes, de um tratamento mais prolongado, e que, às vezes, ele é impossibilitado em função de estar acompanhando aquele filho que está ali junto com a gente, né? Não é? Nós focamos aqui bastante na gestação, no parto, no puerpério, mas a Candice está nos trazendo aqui um dado importante, que é quando a criança adoece, e especialmente quanto mais grave, quanto mais comprometedora, né, a doença da criança, ou a necessidade de assistência médica da criança, nós precisamos ficar de olho nessa mãe. Exato. Né? Então, nós enfermeiras, a gente precisa cuidar da família, Isso. Não só da criança, daquela pessoa que está internada, mas da família, porque às vezes também a gestante ou a puérpera internada, a família adoece junto, também, né? Porque às vezes eles não têm o traquejo de como manejar essa pessoa, né, com uma doença mental, então tu acaba tendo que né, utilizar uma equipe multi para conseguir não só o tratamento da pessoa que está lá, mas do cuidador também. Um olhar para toda a família. Para toda a família. Ótimo. Agora, Fabiana, a Candice, claro, trouxe aqui um contexto, que é o contexto de trabalho dela, com a qual ela está familiarizada. Nós não queremos que as doenças psicológicas, né, que a gente costuma chamar de doenças mentais, né, que afetam a saúde mental da mulher que é mãe, nós não queremos que elas cheguem a esse ponto de precisar uma internação hospitalar. Então, vamos falar um pouquinho sobre a prevenção, Fabiana? Sim, Cris, é um prazer participar aqui do Me Pega no Colo. Sim, a gente pode, né, algumas ações que podem ajudar na prevenção e até tratamento, né? Hoje a gente sabe que um dos maiores fatores de proteção à saúde mental materna é o suporte das redes de apoio sociais, né? A gente fala aquela frase muito conhecida de que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança, e eu arriscaria dizer que é preciso uma aldeia inteira para preservar a saúde psíquica de uma mãe, né? E aí, quando a gente fala de rede de apoio, a gente está falando de rede de apoio familiar, né? Marido, companheiro, companheira, avós, tios, rede de apoio de amigos, né? Rede de apoio pagas, muitas vezes, né? Os funcionários, a babá. A gente tem rede de apoio institucional, que são as escolas, creches, pensando nisso, no desenvolvimento, na maternidade, né? Não só no curto prazo da gestação puerpéria, mas pensando no adoecimento psíquico ao longo do desenvolvimento da criança, né? Então, o ideal do mundo, né, seria que essa mãe tivesse ali pessoas disponíveis, né, a exercerem essa função de suporte, de apoio, ou que essa rede possa ser acionada quando necessário, né, e ainda que essa mãe seja capaz de acionar essa rede e aceitar a rede de apoio, o que nem sempre acontece, né? O problema está quando justamente não tem ninguém nessa rede, quando não há essa rede, ou quando há essa rede e elas não estão, né, essa rede não está disponível necessariamente, quando essa mãe não percebe essa rede de apoio, sabe aquela rede de apoio que mais atrapalha do que ajuda, né? Quando essa rede de apoio não é percebida como benéfica por essa mãe, quando essa mãe, talvez por nunca ter vivenciado uma relação de apoio desde a infância, não saiba acionar, não saiba pedir, não saiba aceitar essa rede de apoio,
Muitas vezes as mulheres também criam uma fantasia de uma maternidade sacrificial, de que pedir apoio, pedir ajuda ser uma pior mãe, né, ou que não estão de fato exercendo aquela função, né? Infelizmente a gente sabe que ter apoio, principalmente que é o apoio mais que é o sentido como benéfico, que é do companheiro, né? A realidade do Brasil, né, não é de que isso aconteça com todas as mães. A gente tem um número alto de maternidade solo, seja por um abandono afetivo, seja por por uma questão cultural, né, desse homem não se achar, né, no dever de ajudar ali no cuidado. Então, a gente tem algumas limitações quando a gente fala também de condições socioeconômicas. Então, às vezes tem uma rede de apoio, tem avó, tem avô, mas essas pessoas precisam trabalhar até muito tarde, não estão ali disponíveis. Então acho que a rede de apoio é um fator de proteção, né? E quanto mais essa mulher se sente apoiada, seja emocionalmente, seja de forma prática, alguém que vai ali, né, tirar aquela sobrecarga de tarefa, mais essa mulher consegue exercer essa função com menos estresse, com menos adoecimento. Eu acho que um segundo ponto é o que a gente está fazendo aqui agora, nesse podcast, que é informação. Eu acho que quanto mais informação, mais a gente vai ter consciência do que esperar ou não, do que é saudável ou não. Quando a gente ouve outras mães, quando a gente ouve outras realidades que são, né, parecidas com a nossa, a gente consegue ficar atento também à nossa própria realidade, a gente pode descobrir, inclusive, novas estratégias de enfrentamento. Então, acho que quanto mais consciência, mais a gente sai daquela maternidade automatizada. Às vezes a gente está num ciclo adoecedor e a gente acha que aquilo é normal e não se percebe adoecendo, né? Eu queria destacar 3 pontos. Eu acho que o terceiro é justamente onde essa mãe procura ajuda. É importante que ela tenha informação, que ela tenha rede de apoio, mas que ela também saiba onde procurar ajuda quando necessário, né? A Candice estava falando aí, né, do serviço público, né? Então é importante que busque sempre que precisar, ou tiver consciência, uma unidade de saúde mais próxima. Ali você vai, né, ela vai participar de uma triagem, vai ser encaminhada para o atendimento, seja psicoterápico, seja psiquiátrico, se for o caso, né? Infelizmente, a gente sabe que hoje não tem um projeto oficial específico que cuide de saúde mental materna a nível nacional, para o atendimento de mães em sofrimento psíquico. Aí, como a Candice falou, a enfermagem acaba sendo aí uma porta de entrada para essa avaliação e para os próprios cuidados mesmo, para as indicações, né, para os encaminhamentos dessa mãe, porque existem políticas públicas relacionadas à gestação, aleitamento, enfim. Então, apesar de eu nunca ter trabalhado no serviço público, eu tenho muitos alunos lá na formação que conseguem, né, que fazem a formação e que conseguem implementar grupos de apoio maternos, grupo de apoio parental, mas a gente sabe que são movimentos pontuais, que não existe assim uma política pública implementada em todos os postos de atendimento, né? Então a gente esbarra de alguma forma com essa limitação de prevenção no serviço público. No âmbito privado, né, a pessoa pode procurar grupos de apoio, psiquiatras, psicólogos. Acho muito importante a gente falar que dentro da psicologia a gente já tem psicólogos se especializando no atendimento parental, né? São pessoas que estão ali estudando a fundo as dores, estudando a fundo as problemáticas relacionadas a essa, quando essa mãe exerce essa função especificamente. E é muito importante que as pessoas saibam disso, por incrível que pareça, né? Eu diversas vezes converso, tem uns 15 dias atrás, estava conversando com uma mãe de uma amiguinha da minha filha, e ela não sabia da existência de um processo de orientação parental, né, de um processo psicoterápico. Muitas vezes eles vão ali, acham que as questões só podem ser resolvidas no atendimento clínico infantil, e desconhecem que há, né, hoje um apoio específico para essa vivência, né.
E um pouco do que você estava falando aí, Cris, sobre esses cuidados aí nesses primeiros momentos, né? Eu queria destacar que a gente precisa olhar para esse adoecimento psíquico não só nos primeiros meses, né, ou no primeiro ano desse bebê. Esse sofrimento, ele acompanha as fases de desenvolvimento dessa criança, justamente porque eu acho que a gente vai precisando se adaptar a cada fase do desenvolvimento. Então, né, o que a mãe que a gente precisa ser nesses primeiros meses é diferente da mãe que a gente precisa ser na primeira infância, diferente lá da pré-adolescência, adolescência. A gente tem a síndrome do ninho vazio quando esses filhos saem de casa, então esse sofrimento, de alguma forma, é acompanhado, né, nesse desenvolvimento. Eu acho que a gente precisa olhar para isso, né? Fabiana, gostei muito de te ouvir, foi ótimo, acho que tocou em pontos assim que são fundamentais que a gente observe, né, a rede de apoio, os profissionais, os espaços que estão disponíveis, os tipos de serviços, a qualidade dos serviços, e especialmente toda essa assistência voltada para a prevenção, né, e que a gente tome alguma providência, ou que estejamos também atentos às mulheres, né, quem tem uma mulher que é mãe, que está próximo, fique atento, né, atento aos sinais de que algo não vai bem, e que a gente não desvalorize também esses sinais, que podem ser verbalizados, muitas vezes a mulher produz uma queixa, mas outras vezes não. Outras vezes ela mostra, né, como ela se sente e ela se comporta, enfim, de um certo modo. Então, por isso nós precisamos estar bastante atentos a tudo isso. Às vezes o silêncio fala mais do que a expressão oral. Um distanciamento, um isolamento, né? Então, tem vários sinais aí de que algo não vai bem e vale a pena prestar atenção, agir enquanto é tempo, né? Há tempo de esse comprometimento da saúde mental não agravar. Agradeço muitíssimo a presença no podcast de hoje, da Mariana, da Candice, da Fabiana. Foi um bate-papo muito interessante, multiprofissional, com 3 mulheres aqui, que tem muito a contribuir nessa área. Muito obrigada, meninas. Foi um prazer, obrigada, eu que agradeço. Obrigada. Temos um programa, Fran? Temos um programa, Cris. Acompanhem nas redes sociais, enviem os temas e convidados que vocês gostariam de ouvir no Me Pega no Colo. O meu Instagram é @_JBenedetti, o do mestrado é @PPGSMIUFN. O meu Instagram é @cristina.cruel. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada, meninas.